Vamos lá, amigos, vamos lá, alunos. Meu nome é Leonardo Barreto, professor do curso ProAB na matéria de Direito Penal para a segunda fase. Alguns de vocês, com certeza, fizeram a primeira fase e tiveram aula comigo. A segunda fase agora, meus amigos, nós temos a divisão das matérias em Direito Penal e Processo Penal. Como vocês estão percebendo, a matéria de Direito Penal ela está sendo vista pelo professor Leopoldo juntamente comigo. Na matéria de Processo Penal, entra o professor Rochester, tá? Então nós temos uma divisão, bem como o professor Samuel. Nós temos uma divisão até para ficar uma coisa mais dinâmica, para ficar uma coisa mais viável para vocês, sem que gere um desgaste do professor no que diz respeito à matéria. É importante você entender que o conteúdo da segunda fase é um conteúdo bem completo, grande, extensivo, longo, e dessa forma pode sonar cansativo um professor ficar abordando 40 horas sobre o mesmo conteúdo. Daí é importante que a gente tenha essa divisão de matérias para que a gente possa ver e analisar a metodologia de cada professor. A forma de passar de cada professor, a abordagem e a visão que cada um possui sobre o assunto. É importante a gente trocar essas informações de nível bem contundente para vocês. Gente, pois bem, vamos analisar agora, dentro do meu conceito, dentro da minha aula de hoje, no dia de hoje, o tópico conceito de crime. Bem, eu e o professor Leopoldo, quando nós estávamos sentando para poder abordar o conteúdo que nós iremos falar de penal, qual foi a visão que a gente traçou? É importante passar para vocês terem uma metodologia de aplicação do conteúdo. Nós vamos tratar a matéria de direito penal, tá? Principalmente no que diz respeito à base, aquele esqueleto, para você entender bem perguntas que possam vir a ser cobradas de forma discursiva, naquelas questõezinhas, e vai chegar uma hora que nós vamos abordar a matéria de direito penal voltada para o encaixe com a peça. Porque, por exemplo, é importante que tu entenda que a peça de processo penal, por exemplo, se for uma peça de apelação, essa peça pode te perguntar sobre princípio da insignificância, furto privilegiado, causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena, tentativa, desistência voluntária, reperimento eficaz, crime impossível, reperimento posterior, acordo de leniência, delações premiadas na lei de organização criminosa. Enfim, vão te perguntar vários conceitos de natureza penal que devem ser enxertados no contexto da peça. É importante que a gente entenda que a peça processual, ela aborda o endereçamento, aborda também os conceitos que você vai defender, que você vai arguir na defesa, que são conceitos penais, bem como conceitos processuais. Às vezes você pode arguir uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, uma suspensão condicional da pena, prazos de recursos dentro do contexto certo, questões de nulidade, suspeição, impedimento e por aí vai. Então é importante que saibamos entender muito bem o que nós vamos falar agora. Nós não vamos tratar esse assunto partindo do pressuposto que você não sabe, principalmente eu não vou partir desse pressuposto que você está começando, porque esse começo foi visto na aula de penal e processo da primeira fase, bem como na tua faculdade, ou seja, esse conceito básico você já possui. Nós vamos entrar dentro de um conceito voltado para a prova, para as perguntas. Então é importante que, mesmo que eu entenda aqui conceito de crime, eu vá te explicar coisas que, por exemplo, você já tem algum entendimento. É importante que a gente fortaleça isso, porque isso pode vir a ser perguntado não na prova discursiva de peça. Acredito eu que esse tópico de penal aqui não vai ser enxertado na peça, mas pode ser que te dê um embasamento para você construir as respostas discursivas, como também venha fazer com que você possa construir as análises do que você vai botar na peça. Beleza? Então vamos trabalhar aqui o conceito do nosso slide. Conceito de crime. Basicamente, vamos lá, volta para cá, vem para mim. Você tem o conceito de crime dividido em conceito formal, material e analítico, tá?
Isso é mais para a gente discutir, mais para a gente conversar, mais para a gente ponderar uma pergunta discursiva. Então, por exemplo, quais são os desenvolvimentos do conceito do crime? A priori, você tem o conceito formal, que menciona que crime ocorre ou decorre sempre quando for atingida uma norma penal incriminadora. Lembremos que as colocações que eu estou fazendo aqui estão no slide. Tá? Você está tendo acesso do slide, então não tem problema a gente debater aqui o conteúdo. O conceito material de crime vai mencionar que é aquele que ocorre quando são atingidos bens jurídicos relevantes. Tá? Então, a priori, para essa doutrina, só seria crime quando for um fato típico, por exemplo, e esse fato típico, na verdade, tenha uma relevância jurídica. Tá? Então, ele já está te dando um conceito um pouco mais evoluído. Não basta só afrontar uma norma penal incriminadora. Tem que afrontar uma norma penal incriminadora e essa afronta tem que ser também relevante. Beleza? Por último, você tem um conceito analítico de crime, que diz pra gente que para a gente falar de crime, é necessário que exista o somatório do fato típico, ilícito e culpável. Veja bem o que eu estou falando para você. O somatório, ou seja, não é a interpretação autônoma desses conceitos. É o somatório do fato típico, ilícito e culpável. Esse conceito, com certeza, foi adotado pela doutrina majoritária perdão, e é adotado para a sua prova. Tá? Então, repetindo, o conceito de crime analítico, crime é fato típico, ilícito e culpável. Desse conceito, nós vamos subdividi-los no conceito bipartido e no conceito tripartido. O conceito bipartido vai falar para a gente o seguinte: crime é fato típico e ilícito, sendo a culpabilidade mero pressuposto de aplicação da pena. Está fora. O conceito tripartido vem de 3. Crime é fato típico, ilícito e culpável, necessariamente. O conceito quadripartido vai falar de 4, logicamente. Fato típico, ilícito, culpável e punível. Beleza? E aí, qual deles é o adotado para a nossa prova? Lembremos que o mais adotado para a nossa prova é o conceito tripartido do crime, que menciona que crime é fato típico, ilícito e culpável. Lembre-se que aqueles que abordam o conceito bipartido, como fato típico, ilícito e a culpabilidade, sendo mero pressuposto de aplicação da pena, eles ou essas pessoas não estão totalmente errados. Então, cuidado com a questão de prova, que isso vai gerar uma incidência interessante. Quando a gente monta o esqueletinho do fato típico, ilícito e culpável, e você necessita dos 3 elementos, quando a gente menciona aqui para você crime é fato típico e ilícito, a culpabilidade está fora, ou seja, você está visualizando para mim que se um doente mental absolutamente incapaz, ele na verdade praticaria crime, porque ele praticou um fato típico, esse fato típico é ilícito, beleza? Mas não é culpável. Então, para análise bipartida do crime, crime é fato típico, ilícito, a culpabilidade está fora. Daí, qual é a consequência jurídica para isso? Numa perguntinha discursiva, você tem que falar para mim o seguinte, que na verdade houve crime, mas será isento de pena. Já aqueles que são tripartidos, aquela expressão do artigo 26 do Código Penal será isento de pena aquele que por doença mental, desenvolvimento mental completo ou desenvolvimento mental retardado, era ao tempo da ação e da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para essas pessoas, essa expressão isento de pena não se lê dessa forma. Na verdade, crime é fato típico, ilícito e culpável. Tripartido, essa expressão isento de pena significa dizer que não há crime. Então não é análise do português isento de pena. Desce aí para o materialzinho, vamos lá. Aqui é justamente a explicação que eu dei para vocês, tá? E aqui embaixo você tem os elementos do crime de maneira desmembrada. Então, volta para cá.
Vamos analisar o crime como fato típico, ilícito e culpável, tá? Dentro do fato típico nós temos conceitos, tá? Dentro da ilicitude nós temos outros conceitos, dentro da culpabilidade nós temos outros conceitos. O que é importante? Ora, o entendimento desse conceito é de muita relevância para a segunda fase. Primeiro que na primeira fase, você já deve ter visto algumas abordagens sobre isso na tua prova de maneira implícita. Na segunda fase, nas perguntas dissertativas, é importante que você entenda como enquadrar e aonde estão o estudo de cada elemento que a gente vai falar agora. Então, preste bem atenção que esse quadrozinho que eu preparei para vocês é de extrema valia para o seu crescimento no conteúdo. Quer ver? Vamos lá, desce aí. Conduta. Né? Na conduta, cara, na conduta você vai estudar o dolo, a culpa, a conduta comissiva, omissiva, o erro, a coação e as causas excludentes de conduta. O que seriam causas excludentes de conduta? Seriam, por exemplo, sonambulismo, ato reflexo, infarto, por exemplo, tá? E é importante que a gente tenha a real interpretação que esses assuntos todos nós estudamos na conduta. Então, se você exclui qualquer um desses elementos, na verdade você estará excluindo, de fato, o que nós vamos estudar como conduta. Tá? Aonde que está a análise da conduta? O nexo causal, que é o segundo elemento, vai falar sobre as causas relativamente dependente e absolutamente dependente. E aí, para as mesmas, você vai ter a análise da pré-existente, concomitante, superveniente, para os três elementos. O resultado, que você vai ter o resultado consumado ou resultado tentado. A tipicidade, que nós vamos estudar a tipicidade material, formal, e na verdade aqui tem um errozinho meu, não é formal conglobante, é material formal e conglobante, isso seria uma terceira forma de tipicidade. Então vamos lá, você tem essa tipicidade aqui, tá? E essa aqui. A material está dentro da tipicidade conglobante. Essa é a melhor forma de analisarmos. Formal e conglobante. Então, repetindo, essa tipicidade aqui material está dentro da tipicidade conglobante. Beleza? Beleza. Quando a gente já viu o fato típico e todos os seus elementos, nós vamos estudar a ilicitude. A ilicitude, você vai ver que ela possui 4 conceitos que a gente já viu bastante na primeira fase. Tá? Necessidade, legítima defesa, estrito como dever legal e exercício do grau de direito. Temos também as causas supralegais. E aí é importante que você entenda, logicamente de maneira rápida, que, volta para cá, existem as causas expressas no Código Penal, previstas no artigo 23 como excludente da ilicitude. E existem também as causas supralegais de excludente da ilicitude, que é, na verdade, o consentimento do ofendido, e os chamados ofendículos, tá? Causas supralegais fora da lei. Tá? Então, se perguntar na tua prova, existem causas supralegais de excludente da ilicitude? Sim. Dessa forma, o artigo 23 do Código Penal não é um rol taxativo de hipóteses, mas sim meramente exemplificativo. Tá? Então, vamos lá. Passando para baixo. Você, logo após, vai estudar a culpabilidade. Dentro da culpabilidade, você tem o primeiro elemento, que nós vamos chamar de imputabilidade. E o que nós estudamos dentro da imputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado, as modalidades de embriaguez dolosa, culposa, caso fortuito, força maior, patológica e pré-ordenada. E ainda esqueci de colocar aqui
A emoção e a paixão. É lógico que a emoção e a paixão, volta para cá. A emoção e a paixão não são causas excludentes, né? Não excluem a culpabilidade penal, né? Não excluem a imputabilidade penal. E também não vamos excluir esse conceito pela emoção e a paixão. Mas a emoção e a paixão, nós vamos trabalhar no ponto específico que podem constituir causas de atenuante de pena que são de suma importância para você arguir a sua peça de recurso. Por exemplo, se numa apelação aborda um caso em que Leonardo resolve matar a Mariana, sua mulher, tá? Porque viu que Mariana estava traindo Leonardo dia tal, era tal. Leonardo, possesso com essa situação, resolve matar a Mariana logo após injusta provocação da vítima em razão de relevante valor social ou moral. Se eu mato a Mariana porque eu estou sendo traído, me vejo nessa condição, na hora do fato, por exemplo, chego a casa e vejo a Mariana, minha mulher, transando com o Ricardão. Esse conceito faz com que eu tenha um surto psicótico e resolva matá-la. Matei mediante domínio de uma violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Razão disso, eu vou ter uma redução de pena. Então é importante que você entenda que o domínio da violenta emoção reduz a pena. A influência de uma violenta emoção atenua a pena, na forma do artigo 65, inciso 3º, letra C do Código Penal. Então é muito comum você ver nas questões de peça uma pergunta de um caso concreto no qual envolve uma historinha. Nessa historinha você tem que ficar atento para todos os detalhes, pois os detalhes são de suma importância para que a gente possa construir todas as formas de pedir, né, e de argumentação de tese defensiva na prova. Ou seja, primeiro nós vamos alegar possibilidade de defesa. Por último, lá na fase finalzinha do teu recurso, você vai arguir possibilidade de atenuação ou de diminuição de pena. Lembremos que atenuante da pena é uma coisa, geralmente estão previstas no artigo 65 do Código Penal, e as causas de diminuição de pena são outras abordagens. As diminuições de pena estão previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Geralmente se encontram na forma de frações. Exemplo, a tentativa de homicídio constitui uma redução de pena de 1 a 2 terços. Ou seja, a redução você arranca parte da pena do acusado. Atenuante, você vai tirar poucos meses de uma forma que não se torne uma diminuição de pena. Então é importante que saibamos definir a real diferença entre atenuante e diminuição de pena, entre causas de aumento e agravante, entre qualificadoras. Então é importantíssimo que a gente saiba investigar na questão de prova, identificando o ponto a ponto aquilo que você vai arguir, sustentar, defender. Beleza? Então não pode passar despercebido. Então, voltemos ao material. Vai lá, desce aí, Leandrinho. Na culpabilidade você tem o segundo elemento, que é o potencial conhecimento da licitude, que nós vamos trabalhar o erro de proibição. Por último, a exigibilidade de conduta diversa, que você tem a coação moral irresistível e obediência de ordem hierárquica não manifestamente ilegal. Beleza? Beleza. Então, volta para cá. Esse quadrozinho que eu botei para vocês aí, esse conteúdozinho no slide, de fato típico ilícito culpável, é importante que você saiba exatamente que esses assuntos, coação moral irresistível, obediência de ordem hierárquica, ela se encontra dentro da exigibilidade de conduta diversa, porque na questão de prova, que no caso concreto for narrar uma historinha, você tem que saber que a legítima defesa exclui a ilicitude, que a falta de dolo exclui a conduta, tá? Que, por exemplo, o princípio da insignificância, ora, muito cobrado na prova da OAB, tá? Bem como o furto privilegiado,
são circunstâncias que têm consequências diferentes. Então, nos últimos 2 exames de ordem, na matéria de penal, foi pedido interpretação e foi cobrado conhecimento de você quanto ao princípio da insignificância. Preste bem atenção, o princípio da insignificância, meu amigo, ele está inserido na tipicidade, que é elemento do fato típico. Então, saiba entender que uma vez alegado o princípio da insignificância lá na sua peça de recurso, por exemplo, uma apelação, você no pedido tem que fundamentar o que? Requer seja absolvido o acusado, tendo em vista que o fato narrado não constitui crime, uma vez que o bem atingido foi totalmente insignificante. Sendo assim, a consequência da insignificância por direito penal é a exclusão do fato típico por ausência de tipicidade. Isto posto, requer a absolvição do réu. Olha que interessante, você tem que saber pontuar, desenvolver e concluir. Então, se você fala lá em cima que teve insignificância, conta uma historinha, mas você não pede não pede, perdão, a absolvição e não fundamenta que a absolvição está ancorada na insignificância, que tem como consequência exclusão do fato típico, que posteriormente não é crime, todo esse enredo explicativo mostra que você possui conhecimento para o examinador. Então ele vai falar assim, pô, esse cara sabe o que é insignificante, sabe qual é a consequência, sabe quais são os conceitos e sabe o que significa a adoção disso. Então olha que conceito fácil de se lidar. Então é importante que na prova da OAB, se não me engano, no penúltimo exame, eu não vou falar numeração porque eu acabo me confundindo na numeração dos exames, mas é perguntado sobre a insignificância. Geralmente, qual é a diferença de insignificância e pequeno valor? Para conceitos de valoração de bens, os dois, de acordo com a doutrina majoritária e com jurisprudência sobre o tópico, não ultrapassam o salário mínimo. Tanto, por exemplo, o bem insignificante, bem como o bem de pequeno valor. Como isso é cobrado? A prova geralmente traz para você valores de R$20, R$30, R$15, que dão a entender de maneira clara que o bem é insignificante. Porque o insignificante, ele tem um valor ínfimo. O de pequeno valor, ele tem um valor pequeno. Então, há de se entender que parece óbvia a minha explicação, mas o pequeno valor, ele é maior do que insignificante. Então, geralmente, quando a prova aborda, ela não pode jogar um valor e perguntar se esse valor é significante ou de pequeno valor dentro de uma razoabilidade. Por exemplo, eu não posso perguntar numa prova que R$100 é significante ou pequeno valor. Entendeu? Então, eu já estou te dando um bizu. Meu amigo, preste atenção. Na tua prova, quando ela quiser de você insignificância, ela vai jogar o valor para baixo, no qual a gente possa olhar e ponderar de fato. Já o pequeno valor vai jogar um pouquinho para cima. No último exame da OAB, se não me engano, a peça foi apelação, pediram para você sustentar uma linha de raciocínio, tá, que não fosse a insignificância. Então, veja bem, a insignificância ninguém sabia. Por quê? Era um princípio trazido por Klaus Roxin, né, é um penalista alemão, que desenvolveu esse princípio, que depois foi explorado por Raul Zaffaroni e Eugênio Perengeli, né, que são da Argentina, e que desenvolveram esse conceito explicando bem. Isso virou moda no Brasil lá para 2005 para cá e foi muito cobrado em todos os concursos, em várias provas, enfim. Então, o examinador queria saber de você o que era a significância, de onde vem, qual é a consequência, coisas do gênero. A última prova da OAB cobrou de maneira interessante esse conceito, não te pedindo a insignificância, mas, porém, te pedindo o seguinte: construa um raciocínio que não seja insignificante. Ou seja, ele quer saber de você, qual é a tese que você sustenta que não seja assim a insignificância. Ah, lembrei, então se o bem subtraído não for insignificante, eu não posso sustentar essa tese, porque ele já parte do pressuposto que você já estudou. Ele quer que você use tese similar. Aí você vai lembrar do furto de pequeno valor.
O pequeno valor já tem consequência diversa. Aí o que você tem que falar? Se não podemos sustentar a insignificância, ou, por exemplo, numa peça de recurso, você vira e fala assim, vamos lá, se não tivesse impeditivo de falar de insignificância, o valor é R$100, sustenta a insignificância, tá? O valor é R$100, pede nos pedidos, logicamente, 0,1, por exemplo, requer absolvição do acusado, uma vez que o bem atingido é de valor insignificante, diante disso não está presente a tipicidade material do tipo penal subtraído. Caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, ou seja, caso Vossa Excelência entenda que não é insignificante o valor, ou que na análise da coisa ele pode ser até insignificante, mas em razão no caso concreto ali não houve uma ponderação razoável, requer que Vossa Excelência entenda e aplique o furto de pequeno valor. Ora, uma vez que não se aplique a insignificância, carta na manga, deverá ser aplicado o furto de pequeno valor, pois com consequência distinta. No furto de pequeno valor, requer seja... Aí o que você vai falar? Porque no furto de pequeno valor, o cara é condenado. Aí tu não pode pedir absolvição. Se você está sustentando o pequeno valor, você tem que saber que o pequeno valor é condenado. Tem que saber que na insignificância é absolvido, porque na insignificância tu vai para absolver. Olha o bizu. Já no pequeno valor, ele é condenado. Você vai requerer que seja substituída a pena de reclusão para detenção, reduzida ou aplicada tão somente a pena de multa, tendo em vista que a subtração desse bem não causou uma afronta grave para a sociedade, nem para com a vítima. Dessa forma, requer seja aplicado esses benefícios ao acusado. Então, olha que interessante, você tem que saber arguir, construir e pedir. Tá? Então, é importante que nesse quadrozinho que eu tenha definido para vocês, que você entenda que um sonambulismo, se uma pessoa mata alguém por sonambulismo, por hipnotismo, que o sonambulismo e o hipnotismo são adotados pela doutrina majoritária como causas excludentes de conduta. E, consequentemente, se na questão de prova fala isso, você sustenta esse assunto, você deve, a posteriori, pedir a absolvição por ausência de conduta. Porque você não pode pedir absolvição por pedir absolvição. Você tem que pedir absolvição e fundamentar aonde está o conceito. Por exemplo, se eu matei você em legítima defesa, você vai requerer absolvição por excludente de ilicitude. Diante disso, o fato narrado não constitui crime. Tá? Então, o nosso professor Rochester Marreiros, grande professor de Direito Penal e Processo Penal aqui, do nosso corpo docente, vai trabalhar de maneira bem contundente para vocês o processo e procedimento. Conversando com o Rochester ontem, eu já sei que ele vai tratar desse assunto, ele trouxe assim, eu que vou trabalhar o processo e procedimento. Então, beleza, ele vai trazer para vocês as nuances do processo e procedimento. No artigo que vai tratar 393, 394, as formas de defesa preliminar, como é que acontece uma audiência de julgamento, por quê? Nas alegações finais, porque geralmente as causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, bem como as excludentes de fato tipo, você pode arguir na defesa, na resposta à acusação. Já na resposta à acusação, que você tem um prazo de 10 dias, você já pode trabalhar essas excludentes. Então é importante que a gente entenda bem o momento pelo qual a gente vai construir e aplicar os nossos conceitos. Então, esse quadrozinho, eu sei que você já sabia que crime é fato típico e ilícito culpado, mas de repente você não lembrava e não visualizava o enquadramento desses assuntos dentro do contexto corretamente abordado. Então, por exemplo, se você entende que não houve nexo causal entre a conduta e o resultado, você vai arguir alguma tese, né, justamente por quebra do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, que vai atingir o fato típico. Diante disso, pode excluir o crime, como pode gerar um resultado tentado. Então, por exemplo, se eu quero matar o Leandro, dou 2 tiros no peito do Leandro, mas o Leandro é envenenado pelo Marcelo e vem a morrer em razão do envenenamento. Diante disso, qual é a minha responsabilidade penal? Eu vou responder para a tentativa, que é uma causa com redução de pena. Por exemplo, se o juiz me condena pelo homicídio, qual é o nosso recurso? Apelação,
Tá? Eu vou arguir, na verdade, não, que eu devo responder por tentativa de homicídio, sendo aplicada a causa de redução de pena de 1 a 2/3. Tá? Uma vez que a morte não teve nexo de causalidade com o resultado de maneira perfeita. Veja bem, eu dei tiro no Leandro, tá? Mas vai gerar um resultado. O resultado vai ser um resultado consumado ou tentado. Por mim, será um resultado tentado. Pelo Marcelo, que envenenou o Leandro, ele vai ter um resultado consumado. Então você tem duas pessoas com dois conceitos diferentes. Então é importante que a gente entenda a perfeita adequação de todos os elementos do direito penal. É lógico que, analisando mais para frente, nós vamos trabalhar aqui mais conceitos interessantes para vocês, mas já deixo aqui uma basezinha considerável para vocês. O próximo assunto que a gente vai trabalhar é infração penal. Infração penal, gente, é lógico, vocês já sabem, que a infração penal é o gênero do qual são espécies crime, delito e contravenção. Crime e delito são expressões sinônimas, tá? Então, cuidado com isso na tua prova. Crime e contravenção penal são expressões antagônicas. Na verdade, o crime é um conceito que está previsto no Código Penal, nas leis especiais, nas leis extravagantes, beleza? E a contravenção penal são aquelas infrações previstas no Decreto-Lei 3.088/41. Como isso cai em prova? Vamos lá, desce para o materialzinho aí. Geralmente, o que cai em prova em relação a isso é justamente as diferenças de crime e contravenção. Então, numa peça de recurso ou numa pergunta de segunda fase, é importante que você entenda que a tentativa é um instituto voltado para o direito penal no que diz respeito aos crimes. Tá? Os crimes podem ter pena de reclusão, detenção e multa. Admite o princípio da extraterritorialidade. Então, quando você vai analisar a contravenção penal, você verifica que, olha que interessante, não se admite a tentativa de contravenção. Esse é um posicionamento da doutrina. Mas aí, vem para cá. Vem para cá, por favor. Esse é o posicionamento da doutrina. Mas aí o que acontece? Eu não quero saber da doutrina, porque a prova da OAB, ela não te pergunta tão somente o que a doutrina pensa. Não é um concurso público no afã de aprovar você para exercer um cargo público. Tá? Na verdade, é um concurso público no que diz respeito a você fazer uma prova feita por uma banca de concurso público. Então, eu sempre toco nesse assunto que é equiparado ao concurso público. Entretanto, ela cobra muito bem as atuações do advogado. Então, é corriqueiro na OAB ela perguntar o que você, na condição de advogado, faria. Então, há de se entender que, porventura, isso possa vir a ser cobrado em prova, principalmente numa questão não de recurso, mas numa questão de prova dissertativa. Você pode arguir a tentativa de contravenção penal, tá? Aí a doutrina entende que não se admite, tá? Mas tem um OBSzinho interessante, tá? Parte na doutrina entende que se admite, mas não é punida. Beleza? Então assim, por quê? Por força do artigo 4. Bota lá, desce aí, Leandrinho. Olha lá, não é punível a tentativa de contravenção penal. Aqui, por força do artigo 4º. Que artigo 4º é esse? Do Decreto-Lei. Tá? E você tem que saber que somente são aplicadas penas de multa e prisão simples. Volta para mim. Temos que saber as consequências de crime e contravenção. Eu não quero que você saiba quais são as contravenções. Léo, tem que saber todas. Não precisa saber. O meu amigo professor Leopoldo, inclusive verificando o conteúdo ontem antes de ministrar essa aula para vocês, eu verifiquei que ele vai falar lá na frente sobre as contravenções penais. Então ele deve dar uma aula para você explicativa, contundente, que vai exaurir completamente todas as suas dúvidas sobre esse elemento. Mas lembrando a vocês que não é tão importante que você decore todas as contravenções penais, pois as contravenções penais, na sua maioria, foram
revogadas de forma tácita e foram estas incluídas no nosso Código Penal ou nas chamadas leis especiais. Exemplo, porte ilegal de arma de fogo foi durante anos e anos e anos e anos contravenção penal. Posteriormente, passou-se a ser considerado crime na Lei de Armas 9437, bem como no Estatuto do Desarmamento, tá? Que revogou essa Lei 9437. Então, por exemplo, já passou a ser crime. Dentre outros conceitos, jogo do bicho, por exemplo, na reforma do Código Penal que está por vir, já vai sair da contravenção penal e vai virar crime. Então, as contravenções, ao longo dos anos, foram se esvaziando. Por quê? Porque era definida como delito anão. O que é delito anão? Delito pequenininho. Por que delito pequenininho? Porque as penas dela eram penas de prisão simples ou multa. Veja que a contravenção penal é um decreto-lei 3688/41. Logo, a partir do 95, foi instituído no ordenamento jurídico o GCRIM, né? A Lei 9.099/95, lei que estabelece os crimes de menor potencial ofensivo. Você tem o GCRIM estadual e você tem o GCRIM federal. Diante disso, insta esclarecer para vocês que após 95, essa expressão delito anão ficou também abandonada, porque são chamados de crimes de menor potencial ofensivo. Porém, se tu vê na tua prova essa expressão delito anão, lembre-se que não é de fato vinculado aos crimes de menor potencial ofensivo, mas sim o examinador está querendo saber, está querendo fazer alusão quanto à contravenção penal, tá? Então, o que eu quero de você na prova para a OAB, no que diz respeito à diferença de crime e contravenção? É justamente isso, eu quero a diferença, o que se permite para um, o que não se permite para o outro. Nessa materialzinha está estabelecido de maneira clara para vocês esse conceito. Por exemplo, você fala para mim, Léo, fulano de tal foi aos Estados Unidos e praticou uma contravenção penal. Daí voltou para o Brasil. Lá não foi julgado e processado. Ele pode ser processado no Brasil? Olha que coisa interessante. Olha uma pergunta de prova de OAB, boa, gostosa de se trabalhar e de te embolar. Você só vai saber, não adianta, o que fazer com essa pergunta se você souber o que eu estou te explicando. Tá? Então, por exemplo, qual é a tese defensiva? A tese defensiva, para esse conceito, por exemplo, numa apelação, um juiz condena o nosso cliente, você, na condição de advogado, vai fazer o quê? Há de se entender que, ainda que fulano de tal tenha ido para os Estados Unidos, lá praticado uma contravenção penal e lá não ter sido julgado, em razão do princípio da reciprocidade, tá? O Brasil, ele voltando para o Brasil tem autonomia por força do artigo 7º, inciso 2º do nosso Código Penal, em razão do princípio da extraterritorialidade penal, de aplicar uma sanção penal a esse brasileiro que no estrangeiro praticou contravenção penal. Porém, olha que interessante, o juiz aplica esse conceito de forma geral, porque o conceito fala de crime, não fala de contravenção, e aí condena o seu cliente. Você, na condição de advogado, na apelação, deve arguir de maneira fácil a absolvição do acusado, uma vez que não se admite a extraterritorialidade penal às contravenções. Olha que interessante. Ou seja, tu vai para o exterior, pratica uma contravenção penal lá, que pra gente é uma contravenção, para eles eu não sei do que se trata. Volta para o Brasil e lá não é julgado, processado por essa contravenção, não pode o governo brasileiro incriminar você, porque a contravenção não é aplicada o princípio da extraterritorialidade penal. Dessa forma deve ser absolvido. Então você só vai, veja bem, você só vai responder isso e acertar isso, não é se você está sabendo contravenção penal e nem quais são as contravenções penais, mas sim se você sabe as diferenças dentre as contravenções para com os crimes. O que se pode fazer no que diz respeito ao crime e o que se pode fazer no que diz respeito à contravenção. Perfeito, amigo? Beleza? Desce aí, vamos lá. Marcelinho, Leandro, bota para baixo. Classificação dos crimes.
fiquei incumbido de falar para vocês sobre isso. O nosso slide agora vai trabalhar para vocês as classificações dos crimes até o final do material. Tá? Eu separei vários para vocês, logicamente, alguns mais simples, outros mais interessantes. Não vou falar para você o que é crime doloso, o que é crime culposo, porque nós vamos ter um momento, bem como o de Peter Doloso, de abordar isso dentro do conteúdo teórico, bem como já foi abordado isso exaustivamente na primeira fase. Conduta comissiva, você vai subdividir em omissivo próprio e omissivo impróprio. O omissivo próprio, volta para mim, são chamados, você tem como exemplo, de maneira clássica, as condutas. Peraí, antes de falar disso, a conduta pode ser comissiva e omissiva. Pronto. A conduta comissiva é um fazer típico. Eu falei que estava implícito, né? Não, a conduta comissiva é um fazer. Exemplo, homicídio. Pega uma arma, bota na tua cara e mata você. Tá? Embaixo tem a omissiva própria e omissiva imprópria. Então, na verdade, você tem uma conduta comissiva e uma conduta omissiva. Tá? Então, na verdade, a conduta omissiva é que se subdivide em omissivo próprio e omissivo impróprio. Tá? Então, desce aqui para mim pro material. Você tem a conduta comissiva e você tem a conduta omissiva. Essa conduta omissiva é que pode ser própria ou imprópria. Beleza? E aí volta para cá. O próprio, de maneira rápida, tá para te perder muito tempo, porque eu vou abordar aqui o conteúdo de maneira direta, porque interessa pra gente, porque a gente tem o tempo apertado, tá? O omissivo próprio você puxa da cartola o exemplo da omissão de socorro, desrespeito ao cidadão. Você vai aprender daqui a pouquinho as consequências ao analisarmos os crimes omissivos próprios. O omissivo impróprio é de suma importância porque ele diz respeito ao agente garantidor. E na tua prova da OAB é muito provável que possa cair alguma coisa no que diz respeito a um policial que deixa de fazer e ocorre um crime, a um médico que deixa de atender um paciente e a pessoa morre, a um salva-vida que deixa de salvar uma pessoa e essa pessoa vem a falecer, a um guardião de piscina que está brincando, paquerando a menininha do condomínio e uma criança vem a morrer no condomínio, na piscina. Qual a consequência jurídica desses fatos, qual é a o que ele vai responder, tá? Então o que você vai poder arguir para defender ou não essa pessoa. É importante que essa pergunta vem caindo em prova, qual é a natureza jurídica da classificação do crime omissivo impróprio ou do agente garantidor, o que representa o agente garantidor para o Instituto do Direito Penal. Na verdade, ele tem uma natureza jurídica de adequação típica imediata, que nós vamos falar mais para frente. Tá? O agente garantidor é uma norma de adequação típica imediata, ou seja, o direito penal não prevê, na parte especial do Código Penal, a figura do agente garantidor. Mas ele, para não deixar impune essa omissão de quem tinha o dever de agir, o Código Penal criou no artigo 13, parágrafo 2º, o conceito do agente garantidor. Tá? Então, o agente garantidor não está no crime de homicídio. Exemplo, o homicídio é matar alguém. Não está escrito no artigo 121 que você responde por homicídio quando a pessoa morre em razão de uma omissão de um dever de agir. Mas para não termos uma atipicidade de comportamento, o Código Penal trouxe esse elemento previsto no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por isso requer um entendimento que se trata de uma norma de adequação típica imediata. Então, cuidado com isso, é um bizu para sua, porque a gente pensa também, você geralmente está estudando há um tempinho, você tende a achar que somente existe um exemplo de prova para adequação típica imediata, que é tentativa. Tá? E a OAB não vem mais pedindo isso.
Nem a OAB, e também já pegando um gancho para você no concurso público, já vem cobrando outros exemplos que não seja tentativa para enquadrarmos nessa natureza jurídica de adequação típica imediata. E está aí um grande bizu para você, que os crimes comissivos por omissão ou omissivo impróprio ou denominados de agente garantidor possuem a natureza jurídica de norma de adequação típica imediata. Desce aí um pouquinho, por favor. Você tem os crimes instantâneos e permanentes. Então, crime instantâneo é que se esgota com a ocorrência do resultado, se completa no determinado instante, sem continuidade temporal. Permanente são aqueles em que sua consumação se prolonga no tempo. Volta para cá, por favor. Os crimes instantâneos, por exemplo, você tem aqui o homicídio, que eu mato você, o resultado ocorre, ele tem uma condição instantânea. Você tem os crimes permanentes. Os crimes permanentes são aqueles que a consumação se prolonga no tempo. É como se você olhasse para um elástico e esticasse a ponta desse elástico. Pá! Ou seja, a consumação dele está crescendo, está aumentando no tempo. Tá? Está se desenvolvendo no tempo. Então, você tem a análise aqui, do crime de extorsão mediante sequestro. Léo, para que essa diferença do crime instantâneo e do crime permanente? Muito importante para a tua prova, tá? Principalmente para a segunda fase da OAB. Tá? Por quê? Há de se entender, em alguns casos concretos, que o juiz pode mandar prender o seu cliente numa condição fora do flagrante delito, por desconhecer ou por erro, ou por a questão de prova, que trata de maneira equivocada para ver o que você vai falar, tá? É mais provável que isso ocorra numa questão de prova do que numa ação do juiz, do que, por exemplo, eu quero saber de você na questão de prova quando que se consuma o crime para que a gente possa falar de prisão em flagrante. Exemplo, se você mata alguém agora aqui no estúdio da sala de aula e foge e some e você... A polícia tem notícias uma semana após o fato que você está na casa de Pedro com as armas e objetos do crime, por exemplo, armas que não seja arma de munição, não é crime de flagrante permanente, mas uma faca, essa pessoa foi presa porque a polícia invadiu a residência e deu voz de prisão. Isso é permitido não porque o crime de homicídio tem a consumação instantânea. Então a consumação do crime de homicídio ela é instantânea. Dessa forma, a prisão em flagrante se dá nos moldes do artigo 302 do Código Processual Penal, na forma do artigo 302, inciso 1, 2, 3 e 4 do CPP, ou seja, naquelas modalidades já conhecidas do flagrante próprio, presumido e impróprio. Tá? Então você tem aquelas formas. E os crimes permanentes? Os crimes permanentes são aqueles em que o próprio português como é que se diz? Te dá a condição de interpretação permanente. Permanente significa dizer sempre. Ou seja, sempre, sempre. A consumação se prolonga. Dessa forma, não há o que se falar e não ter flagrante no crime permanente. Ou seja, o grande lance é você entender que não precisamos de mandado de prisão para um crime permanente. Ou seja, Léo, eu posso invadir a sua casa? Se eu desconfio que tem droga na tua casa, posso. Eu só tenho que invadir e achar a droga. Tá? Se eu não achar, com certeza será abuso de autoridade. Mas é uma pergunta de prova que gera uma dúvida no candidato que não está estudando. Ou que, por exemplo, não sabe que os crimes permanentes têm uma condição de consumação prolongada. Tá? Por exemplo, isso cai em prova perguntando se o policial, ciente de uma informação de um X9 de confiança dele, que relata que na casa de João possui cocaína, o policial, na sua equipe, confiando no relato do X9, porém sem ter uma investigação contundente anterior, resolve por bem invadir a residência do Leandro e lá encontra 100 gramas, 1 quilo de cocaína. Tá? Ou 6 quilos de cocaína. Na verdade, por não ter mandado de prisão expedida,
tal prisão aconteceu, o juiz mandou prender, comunicou a prisão, fez todas as formalidades legais e o rapaz permaneceu preso. No caso de droga, meu amigo, de droga, tá? Essa prisão não se faz necessária que ocorra através de mandado de prisão. Então tu tem que entender isso. Uma perguntinha não cairia provavelmente essa pergunta no recurso, mas cairia naquelas perguntas acima. Precisaríamos de mandado nessa hipótese legal? Não precisaríamos de mandado. Porque se trata de crime permanente. Tá? Então lembre-se muito bem disso, que são aplicabilidades de prova. Aqui tu tem, bota para baixo aí, um conceito interessante dos crimes instantâneos de efeito permanente. Esse crime depende da continuidade da ação do agente. Exemplo, homicídio. Você fala, pô, mas não é igual ao crime instantâneo, Léo? É porque aqui parte da doutrina entende que o crime de homicídio... Volta para mim. Vem. O crime de homicídio, a morte se dá, mas os efeitos da morte são permanentes, ou seja, se prolongam no tempo. O prejuízo da morte causa um efeito permanente. Tá? E aí, na verdade, vem prevalecendo o entendimento que isso não deveria ser a melhor adequação. Então, o melhor posicionamento doutrinário é você visualizar o crime instantâneo de efeito permanente como subitem de instantâneo. Então, você tem o crime instantâneo e o crime permanente. Vamos lá, vê se você me entende. Quando você olha para o crime instantâneo, você tem A e B. Você tem, letra A, o crime instantâneo de efeito permanente irreversível e o crime instantâneo com efeito reversível. Por exemplo, no furto, se eu subtraio a coisa, gera um prejuízo para a vítima, mas se eu devolvo, o efeito é reversível. Já o homicídio, ele constitui um crime instantâneo, né, porque a consumação se dá na morte, tá? Mas com seus efeitos permanentes. Ó, não é um crime permanente. Os efeitos da morte são permanentes. Tá? O que é interessante que tu entenda? Você tem que defender o seguinte, é a consumação. A consumação desse crime se dá no efeito instantâneo e não na permanência dele. Não na permanência dos seus efeitos, mas sim no momento do fato. O crime instantâneo se analisa o fato. O crime permanente se analisa o fato, porém, essa consumação se estica, tá? Não necessitando dessa forma de mandado de prisão. Desce aí. Aqui você tem os crimes de dano, crime de perigo, tá? Também é interessante. Os crimes materiais, aí você tem aqui o crime material é quando o resultado descreve a conduta e o resultado. Porém, o resultado é importante, volta para cá, para a consumação do crime. Então, um exemplo de um crime material, furto, homicídio. Eu mato você, você morreu, efeito, olha lá, é um crime instantâneo e material. Por quê? Porque o tipo narra matar alguém. E para a consumação, o homicídio só ocorre quando eu mato. Então, ele é um crime instantâneo, tá? E é um crime material. Por quê? Porque ele necessita do resultado para a sua ocorrência. Tá? E aí a prova te pergunta assim, qual é a diferença de crime formal, material e mera conduta? No material você consegue fluir. No formal de mera conduta te dá dificuldade, por quê? Porque você sabe enxergar quando é um crime formal, você sabe enxergar quando é um crime de mera conduta, mas você não sabe distinguir com as palavras a definição exata. O crime formal, ele ocorre quando o tipo penal narra a conduta, narra o resultado, entretanto, o resultado não é necessário para a consumação, basta o comportamento inicial. Dessa forma, a gente vai visualizar de maneira clara o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva vai definir para você o seguinte, constitui corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, solicitar, receber ou aceitar a vantagem indevida fora de função antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, o que eu estou querendo te dizer? É o funcionário público que solicita, tá, a vantagem indevida. O ato de solicitar vantagem indevida, o tipo penal narrou a conduta, solicitar,
e o resultado. Entretanto, para a consumação desse crime, não se faz necessário o resultado. Basta o comportamento inicial. Ou seja, se o seu cliente, na questão de prova, é preso uma semana após, quando vai buscar o dinheiro, de um comportamento oriundo de uma semana anterior, do qual ele solicitou, por exemplo, um policial solicita um dinheiro de uma pessoa para deixar de prendê-la. Essa pessoa não tem a grana porque o dinheiro é alto. Aí ela fala assim, ó, policial, daqui a uma semana você vem aqui para buscar esse dinheiro e morreu aquela parada. Aí, quando eu vou buscar uma semana posterior o dinheiro, eu sou preso por uma equipe de policial que lá me esperava. E aí, na questão de prova, na peça de recurso, te manda arguir uma tese defensiva. O que você vai falar para mim? Você vai falar para mim que a prisão foi ilegal por se tratar de ilegalidade na forma como ela foi conduzida. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter que arguir que deve ser relaxada a prisão por se tratar de prisão ilegal. Pois o momento da prisão nesse crime era o momento do ato de solicitar, porque se trata nessa espécie de um crime formal. Dessa forma, a condição de pegar o dinheiro é mero exaurimento. Diante disso, não há o que se falar em prisão em flagrante no exaurimento, mas sim no ato inicial da solicitação. Então, você deve apresentar um relaxamento de prisão para essa prisão ilegal, ou você pode apresentar uma peça que abraça o relaxamento, que é o habeas corpus, com pedido de relaxamento de prisão, tá? Porque é importante salientar isso, que você pode, relaxamento de prisão é pedido, não é recurso. Tá? Então você tem que apresentar um habeas corpus com pedido de relaxamento de prisão. Beleza? Que aí você resolveu o problema. Então é fácil, não tem tanta dificuldade. Já os crimes de mera conduta ocorrem quando o tipo penal narra a conduta que já é automaticamente o resultado. Ou seja, a consumação se encontra no comportamento da narrativa inicial. Exemplo, falso testemunho. Ou você fala a verdade ou você mente. Se você começa mentindo, já é uma mentira. Tá? Então dificulta o comportamento. Então o tipo já narra praticar falso testemunho ou calar a verdade. Então já é um comportamento que já constitui crime por si só. Léo, aqui nas outras classificações, nós vamos estudar mais à frente, você tem normas aqui explicativas, crimes unissubsistentes, plurissubsistente, unissubjetivo, plurissubjetivo, crime próprio, de bom próprio, ação única, ação múltipla. Então está bem explicadinho para você aqui no material, no que diz respeito às consequências da classificação dos crimes. Volta para mim. Agora, importante, voltamos aqui, deixa eu ver que tem mais um tempinho, na consequência do crime formal e mera conduta e o material, é importantíssimo que você saiba isso para você arguir a consumação do crime. Ou seja, quando que se trata de uma prisão legal e quando que se trata de uma prisão ilegal. Você só vai saber arguir isso se você souber a classificação desse crime. Como é que eu vou apresentar um relaxamento de prisão ou um habeas corpus se eu não sei entender se a prisão foi cabível ou não em razão da classificação do crime? Então, o crime tem a classificação formal, material e mera conduta. É importante que a gente saiba entender também o seguinte, quando que se aplica a tentativa, tá? Ou seja, não se admite tentativa de crime de mera conduta na regra do direito penal. Ou seja, a tentativa ela é viável nos crimes materiais e nos crimes formais somente na forma escrita. Então, se eu te peço dinheiro, você escuta e entende, consumou. Mas se eu te peço dinheiro por um e-mail ou por carta, e esse e-mail, essa carta é interceptada por circunstâncias alheias à minha vontade, nasce a tentativa. Então, a questão de prova é justamente essa. Se um crime formal de extorsão ou de corrupção passiva, no qual eu solicito dinheiro por e-mail, esse computador é interceptado, não chega essa mensagem até você, a Polícia Federal toma conhecimento disso e me prende por corrupção passiva consumada, qual seria uma das teses defensivas que a gente pode arguir? Que não se consumou, que na verdade constitui tentativa. Porém, você tem aquele hábito errado de achar que os crimes formais não permitem tentativa, e isso é mentiroso, porque se admite na modalidade escrita. Quanto aos crimes de mera conduta,
em regra, não se admite tentativa, porque a mera conduta por si só já consuma o crime. Entretanto, existem algumas exceções à regra. O crime de violação do domicílio, de acordo com a doutrina majoritária, permite tentativa, tá? E o crime de falso testemunho, de acordo com o ilustre professor César Roberto Bittencourt, menciona que admite tentativa também, porque ele pode ser feito de maneira escrita em alguns casos específicos que a lei admite que o testemunho seja prestado de maneira escrita quando diz respeito a algumas autoridades. Gente, então a gente finaliza nosso conceito de crime, finaliza a nossa aula de agora. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no próximo encontro, numa próxima aula. Até breve e vamos trabalhando aí para a gente aprovar você de maneira certa na OAB e terminar com essa etapa na sua vida. Um forte abraço.